Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é o Sérgio. Sejam muito bem-vindos ao canal Energia do Tarô. Eu gostaria de agradecer a todos os inscritos, aos novos inscritos, aos comentários, aos likes. O meu muito obrigado. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, pois é muito importante para o canal. Você que tem interesse em leituras particulares, maiores informações na descrição do canal. Lá você encontra o meu contato e os valores para perguntas e respostas e chamadas de vídeo ao vivo, ok? E hoje a leitura é para o signo de Áries, leitura do amor para Áries. Vamos lá, tarô. Signo de Áries, leitura do amor. Signo de Áries, leitura do amor, arianos e arianas. Cinco de paus, 10 de espadas, 4 de espadas e o 8 de espadas. Que é isso? Que é isso? Que é isso, Hades? Meu Deus, que situação crítica. Que momento complicado, hein? Que momento delicado da sua vida sentimental, da sua vida amorosa, Hades. Uma relação de conflitos, uma relação de muitas decepções, de muitas dores. Vejo aqui um cenário que se arrasta já por algum tempo, por parte do seu parceiro, ou seja, movimentações estranhas, não tem como não negar, não tem como esconder, mas aqui fala de situações envolvendo traições por parte do parceiro, enfim, de você num momento muito complicado, muito delicado da sua vida sentimental, da sua vida amorosa, nesse relacionamento em que você se encontra. 5 de paus, conflitos e mais conflitos entre o casal. 10 de espadas, uma situação que se arrasta já por algum tempo, fala de um cenário de dor, de sofrimento, de decepções, de angústia, de traição, de dor. E você no momento de pausa da sua vida, 4 de espadas, uma pessoa que está em silêncio, uma pessoa que fica em silêncio, uma pessoa que sabe que está no momento de pausa, de reflexão na sua vida sentimental, na sua vida amorosa, pausa, reflexão. Aqui pode se abrir, veja bem, uma possibilidade de, a partir desse momento de introspecção, poderia se abrir, veja bem, uma possibilidade de você, tomar uma decisão, decidir o que fazer sobre essa relação, sobre essa situação, sobre essa relação que você está vivendo, que tem muitos conflitos, que está te causando muita dor, muito sofrimento, decepções, enfim. Esse momento poderia contribuir para que você pudesse tomar uma decisão, decidir o que fazer, né? Sobre essa situação. Mas, infelizmente, eu não vejo você ainda tomando uma decisão. Eu vejo você aqui,
você, aqui diante de uma situação, você se sentindo presa e confinada nessa relação, nesse relacionamento. É preciso se libertar, sabe, dessa situação. É preciso se libertar dessas limitações autoimpostas e encerrar de uma vez por todas essa situação, colocar um ponto final, encerrar esse ciclo da sua vida. Aqui seria um momento de você, sabe, decidir o que fazer, buscar o que fazer diante dessa situação. Mas vejo você muito preso, muito presa, muito confinado, amarrado nessa relação. Então, há de se fazer algo, há de se libertar dessa situação, se desprender dessa relação, sabe, encerrar esse período, esse momento, onde você está confinado, está preso nessa relação, se libertar de limitações autoimpostas e encerrar ciclos sem criar resistências. Você está preso, está presa, está confinado a uma relação que não faz mais sentido, não vejo mais sentido permanecer. Como permanecer numa relação onde isso aqui já acontece, já se arrasta por algum tempo? Esse cenário aqui, olha aqui. Olha que situação aqui, traições, engano, te causando muita dor, muito sofrimento, enfim. Você precisa se libertar dessa situação, se desprender dessa relação. 6 de espadas e o 8 de copas. 6 de espadas e o 8 de copas. Aqui, Ares, eu vejo você, depois de um momento de pausa, de introspecção, onde você ainda se encontrava presa, amarrada, ou seja, confinada nessa relação ou naquela relação. Aqui você toma uma decisão. Vejo aqui você tomando uma decisão no 6 de espadas e no 8 de copas, que fala de um processo de transição, ou seja, aqui fala de deixar para trás. Veja bem, uma relação que já não lhe era mais satisfatória, uma relação que te trazia, que representava isso aqui para você, conflitos e mais conflitos, decepções, dores e traições. Portanto, aqui você decide romper com essa situação. 6 de espadas e 8 de copas. Um relacionamento que chegou ao fim. Aí, eis uma pergunta a se fazer. Aqui tem uma pergunta a se fazer, né? Aqui fala que você coloca um ponto final nessa relação. Estou indo embora. Não faz sentido permanecer aqui, permanecer ao lado dessa pessoa, ok? A grande questão é o seguinte: após o fim dessa relação, a grande questão é se você vai ficar apegado a esse passado ou se libertar desse cenário, dessa situação. Essa é a grande questão. Essa é a pergunta que se faz. Você vai ficar apegado a esse passado ou vai se libertar desse passado, não se tornar refém desse passado, dessa relação, enfim? Eis a pergunta que fica e vamos ver o que as cartas vão nos falar a respeito do seu comportamento, da sua postura, ou seja, como você fica após o término, após esse processo de colocar um ponto final nessa relação. 2 de espadas.
e o 4 de copas, 2 de espadas e o 4 de copas. Aqui, Áries, eu vejo você, veja bem, vivendo um grande impasse, um momento de impasse e tensão na sua vida, ou seja, uma hesitação em se abrir para novas oportunidades amorosas, devido a essa experiência ou a experiências passadas, ou seja, aqui é uma pessoa com medos internos, com bloqueios internos, uma pessoa que não consegue se abrir para novas oportunidades amorosas por conta de impasse, de tensão, de medo, enfim, em função de experiências frustrantes vividas por essa pessoa naquela relação. Aqui, no 4 de copas, vejo você com falta de energia. Aqui você está desgostoso da vida amorosa. Aqui você demonstrando um total desinteresse com a vida amorosa. Aqui representa você, Áries, veja bem, uma pessoa que ainda não fechou um ciclo e aí não se deixa permitir em aproveitar oportunidades que possam surgir no que tange a sua vida amorosa, ou seja, novas oportunidades. Se permitir a viver um novo amor, por conta de uma situação em que você ainda está preso, ainda é refém de uma situação, de uma ferida que não foi cicatrizada, ou seja, relacionada a esse passado, a essa relação do qual você colocou um ponto final, ok? Porém, ainda tem feridas. Aqui é uma pessoa que ainda possui feridas abertas. E essas feridas, por não serem cicatrizadas, por não serem curadas e fechadas, te impedem, criam, na verdade, acabam criando um grande bloqueio no sentido de você não se permitir a viver uma nova experiência de amor. É uma situação de estagnação que você se encontra por conta de frustrações e decepções dessa relação, desse passado da sua vida. Me fale sobre o futuro dessa pessoa, sobre o futuro próximo, ok? Essa situação que esse ariano se encontra, por favor, tarô. A carta do julgamento, o 10 de paus, o as de paus, a carta da morte e a carta da estrela. A carta do julgamento, o 10 de paus, o as de paus, a carta da morte e a carta da estrela. Veja bem, Áries, aqui você diante dessa situação que você se encontra, ok? Você se encontra aqui num 2 de espadas e num 4 de copas, ou seja, impasses, tensões, medos, hesitação em se abrir para novas oportunidades amorosas, enfim, uma pessoa ainda presa num passado ruim, ok? Você com falta de energia, com desgosto da vida amorosa, desinteressada com a vida amorosa, representando uma pessoa que ainda não fechou um ciclo e não se deixa, veja bem, se permitir aproveitar novas oportunidades que possam surgir no que se refere à sua vida amorosa. E aqui é um convite, a carta do julgamento, para um momento de avaliação. Até que ponto vale a pena permanecer
nesse cenário, permanecer aqui. Até que ponto vale a pena você permanecer no 8 de espadas? Porque aqui é o seguinte, você coloca um ponto final, sim, mas continua ainda refém, aprisionada, ou seja, uma pessoa que ainda está, veja bem, com as suas emoções aprisionadas, ou seja, uma pessoa que ainda é refém de uma situação, ou seja, as frustrações, as decepções daquele passado, daquela relação, continuam muito presentes nas suas emoções. Então aqui é um chamado para uma autoavaliação, onde você deve refletir até que ponto vale permanecer nesse quadro. É um chamado para fechar esse ciclo, deixar para trás esse passado. 10 de paus, fechamento de um ciclo, deixar esse passado para trás, sepultar esse passado ruim, esse passado frustrante, essa relação conturbada que representou para a sua vida. É um chamado a novas oportunidades, as de paus, novos começos, novas oportunidades no amor, um chamado para transformação, para uma mudança radical, para uma nova fase da sua vida, estar aberto a uma nova fase da sua vida sentimental, da sua vida amorosa. Portanto, aqui é um chamado, é um convite para uma reflexão, para uma autoavaliação desse momento, ou seja, desse cenário em que você se encontra. E um convite para você fechar esse ciclo, aproveitar novas oportunidades, recomeçar a sua vida amorosa, para um chamado para uma renovação, para uma transformação das suas emoções, a libertação desse passado, deixando para trás esse passado, sepultando esse passado, enfim, um chamado para a cura, para o perdão. A carta da estrela, que fala de cura, de perdão, de esperança, de renovação, e aqui está dizendo que mesmo diante de situações desafiadoras, como essa situação sua, mesmo diante de situações desafiadoras, o amor sempre pode se fazer presente. Mesmo diante de situações como essa que você viveu, abre-se aqui novos caminhos, novas portas, novos horizontes. Aqui você tem a possibilidade de encontrar paz, libertação, sepultando esse passado, estando aberto a viver novas experiências, ou seja, um recomeço na sua vida amorosa, se abrir para novas oportunidades, através de um processo de transformação, de mudança radical, de transformação das suas emoções, a cura, a libertação, o sepultamento desse passado. Não vale a pena permanecer aqui. Não vale a pena voltar para um 8 de espadas, ficar num 2 de espadas e num 4 de copas. Não vale a pena. Isto não é saudável para você. Então aqui abre-se caminhos e portas, possibilidades. Aqui é a esperança de se viver um novo amor, de recomeçar de novo, por que não? Dando a si mesmo a oportunidade de recomeçar a sua vida, de viver um novo amor e não ficar preso a esse passado, não ser refém desse passado. Sepulte esse passado, deixe esse passado para trás e vá em busca de novas oportunidades, de recomeços, vá em busca de novos caminhos, de novos horizontes, em busca de paz, em busca de viver um novo amanhã
um novo amor. Se permita a isso, Ares. Se permita viver um novo amor, se permita a novas oportunidades, se permita a recomeçar novamente a viver um novo amor para a sua vida, ok? Então, minha gente, um forte abraço para todos vocês, fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente semana para todos. Eu quero aqui reiterar o meu pedido, vocês que me acompanham, que me ouvem no dia a dia no canal, você que ainda não é inscrito, por favor, se inscreva, não esqueça de deixar o seu comentário, dar o joinha, clicar no sininho para que você receba as notificações, e você que ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva, ok? É muito importante para o canal. Então, fiquem com Deus, uma ótima, uma excelente semana para todos vocês e até a nossa próxima leitura.